Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo relacionado à nossa ferramenta institucional Cigar. Nesse vídeo nós vamos verificar como que um professor pode registrar um tópico de aula dentro da plataforma. Inicialmente, para que ele possa registrar, ele precisa acessar a plataforma com seu login e senha. Na sua página inicial de professor, ele vai selecionar em qual disciplina que ele deseja registrar esse tópico. Selecionando a disciplina, ele vai vir aqui no menu lateral esquerdo, selecionar a opção Turma, Tópico de Aula. Quando ele acessa a opção Tópico de Aula, vai aparecer essa tela, onde ele vai ter duas opções para que ele possa registrar o tópico de aula. A primeira delas seria a opção Criar Tópico de Aula e a segunda seria Gerenciar Todos. Primeiro, vamos na opção Criar Tópicos de Aula. Quando ele clica na opção Criar Tópico de Aula, ele vai cair na tela de descrição das informações do tópico. As primeiras informações que ele vai ter que registrar é a data inicial que ele começou esse conteúdo e a data que ele finalizou esse conteúdo. Se a data de início e fim foi no mesmo dia, ou seja, se o conteúdo ministrado foi dentro de um único dia de aula, ele vai colocar a data inicial e a data final a mesma. Se não, vamos supor que o conteúdo tenha iniciado num dia e tenha terminado no outro, né? Em duas aulas, em 2 dias de aula, o professor ministrou o conteúdo. Aí ele vai ter que colocar a data inicial uma, a data final outra. Por exemplo, vamos supor que nós tenhamos iniciado um conteúdo no dia 3 de abril. Então eu vou colocar lá. Aliás, minto. Vamos supor que eu tenha iniciado o conteúdo no dia 2 de abril. Se eu finalizei esse conteúdo no mesmo dia 2 de abril, minha data final aqui também vai ser dia 2 de abril. Mas vamos supor que eu tenha começado ele no dia 2 e tenha finalizado no dia 3. Então a data inicial vai ser dia 2 e a data final vai ser dia 3. No nosso exemplo aqui, vamos supor que eu tenha iniciado e finalizado o conteúdo no mesmo dia. Então, eu vou colocar lá a data inicial e a data final. A descrição do conteúdo, então eu vou colocar uma descrição teste aqui. Teste aula, dia 2/4/2020. Na parte conteúdo, se caso eu queira descrever alguma informação relacionada ao conteúdo que foi ministrado, eu posso utilizar essa parte aqui para descrever. Então, vou colocar aqui descrição do conteúdo ministrado no dia 2/4/2020. Aqui eu tenho as mesmas opções que a gente tem lá no editor de texto, né? As opções de fonte, alinhamento, copiar, colar conteúdos, são coisas que quem já utiliza alguma ferramenta de edição de texto já vai estar familiarizado. Na opção Tópico By, eu posso, caso seja necessário, colocar esse conteúdo dentro de outro conteúdo que já foi ministrado, ou seja, dentro de outro tópico que já foi ministrado. Vamos supor que esse conteúdo é um subtópico de outro tópico que já tenha sido lançado anteriormente. Então, se ele é um subtópico de outro tópico, eu vou selecionar qual que é o tópico principal relacionado a esse conteúdo. Se ele for um tópico novo, se ele for um tópico inicial, eu vou deixar selecionado aqui a opção nenhum. Criar em é a opção onde o professor pode selecionar se esse conteúdo ele vai aparecer apenas em uma disciplina, ou seja, apenas na disciplina que você acessou inicialmente, ou se você quer que esse conteúdo apareça em mais de uma disciplina. Se você quer que ele apareça em mais de uma disciplina, você pode marcar as opções aqui. Caso contrário, ele vai aparecer apenas na disciplina que você selecionou lá inicialmente. A opção visível significa que o professor ele quer criar esse tópico e quer que automaticamente esse tópico apareça para os alunos. Se ele quer que o tópico apareça tanto na plataforma dele quanto na plataforma do aluno, ele vai selecionar a opção Sim.
Ou vamos supor que o professor ele já sabe quais conteúdos, quais tópicos ele vai ministrar durante o ano, então ele já pode, caso ele queira, já registrar todos os tópicos na plataforma dele e aqui na opção visível ele colocar não. O que significa isso? Significa que ele já vai ter na plataforma todos os tópicos lançados dentro da plataforma dele e à medida que ele for ministrando esse conteúdo, ele vai ter a opção de disponibilizar esse tópico para os alunos, ou seja, quando eu coloco a opção visível não, essas informações elas vão aparecer na plataforma do professor, mas inicialmente elas não vão aparecer na plataforma do aluno. Posteriormente, o professor ele pode habilitar essa visualização para os alunos, ou seja, ele pode criar todos os tópicos de uma vez e à medida que ele for ministrando esses tópicos, ele vai disponibilizando essa informação para os alunos. Depois nós vamos criar inicialmente com a opção visível, depois nós vamos ver com a opção não visível como que isso aparece tanto para o professor quanto para o aluno. A opção cancelar aula significa que esse tópico está sendo criado para uma aula que vai ser cancelada. Então, é uma das possibilidades que o professor possui para cancelar uma aula. Mais informações sobre a questão de cancelar a aula num vídeo específico sobre isso. A partir daí, o professor vai clicar na opção cadastrar. Dado isso, ele vai voltar para a informação, ele vai voltar para o menu principal, vai dar a informação de que o tópico de aula foi cadastrado com sucesso. E aí, quando nós baixarmos aqui um pouquinho, nós vamos verificar aqui, aquele tópico de aula que nós acabamos de cadastrar, ou seja, essa aula do dia 2/4, aqui o título e aqui aquela descrição de conteúdo que nós colocamos lá. Voltando na opção de tópico de aula, eu havia comentado que existe uma segunda maneira de nós registrarmos um tópico de aula. Eu particularmente acho essa maneira bem mais simples, que é nessa opção aqui, gerenciar todos os tópicos. Quando eu clico na opção gerenciar todos os tópicos, vai aparecer para mim todos os dias de aula que estão cadastrados para essa disciplina. Para isso, vai bastar eu verificar em qual dia que eu quero cadastrar um tópico. Vamos pegar o dia posterior, a gente havia inicialmente cadastrado um tópico no dia 2. Vamos cadastrar um no dia 3 aqui. Vai bastar eu chegar aqui na frente e descrever as informações do tópico. Teste aula dia 3/4/2020. Vou vir aqui em cadastrar. Pronto, já cadastrei aquele tópico de aula. Quando a gente volta lá no menu principal, nós vamos observar que tanto a aula do dia 2 quanto a aula do dia 3 já foram cadastradas na minha plataforma. Na nossa segunda opção, nós verificamos que eu tenho bem menos possibilidades de informação que eu posso acrescentar no meu tópico. Mas para isso, a gente pode vir aqui na opção ativar edição e caso eu queira editar alguma informação daquele tópico, basta eu clicar aqui na opção editar e aí eu volto naquela telinha parecida com a que a gente fez a primeira criação de tópico. E aí, se eu quiser editar alguma informação, eu posso colocar aqui, descrição do conteúdo e aí eu posso alterar outras informações, caso seja necessário.
A partir daí eu clico na opção atualizar dados e aí aquelas informações editadas, elas passam a aparecer aqui. Uma opção que o professor tem para verificar como aquilo aparece para o aluno é ele vir aqui na opção turma e clicar aqui na opção visualizar como aluno. Quando ele clica nessa opção, ele vai ver como que aquele tópico que foi cadastrado por ele vai estar aparecendo para os alunos. Ou seja, os dois tópicos que nós criamos estão aparecendo dessa forma para o aluno, certo? Se ele quiser voltar na visualização como docente, ele clica aqui em visualizar como docente. Vocês repararam que todos os dois tópicos que eu cadastrei apareceram para o aluno. E nós vimos que quando nós estamos cadastrando um tópico, vamos voltar lá, vamos cadastrar um terceiro tópico. Quando eu estou cadastrando um tópico de aula, existe a possibilidade de eu selecionar se ele vai ser visível ou não. Então vamos cadastrar um tópico que não vai ser visível para o aluno. Então a gente tinha cadastrado no dia 2, no dia 3, vamos cadastrar uma aula no dia 9. Ou seja, vamos supor que eu vou dar uma aula no dia 9, o dia 9 ainda não chegou, mas eu já quero cadastrar, eu já sei o que eu vou dar de conteúdo naquela aula, então eu já quero cadastrar esse tópico. Então eu vou cadastrar as informações relacionadas a essa aula, seja teste de aula, dia 9/4/2020. Descrição do conteúdo ministrado no dia 9/4/2020. Essa aula é um tópico principal, ela não vai ser um subtópico de nenhuma aula. E eu vou marcar a opção aqui, ó, não visível. E vou cadastrar esse tópico. Antes, eu vou só desativar a edição aqui para a gente ver desde o início o que a gente precisa fazer. Quando eu cadastro um tópico não visível, reparem a seguinte questão. Reparem que os dois tópicos que eu cadastrei inicialmente, eles estão aqui, normal. E esse terceiro tópico que eu cadastrei, ele está aqui cadastrado e ele está como se fosse um olhinho fechado aqui do lado dele. O que significa isso? Significa que esse tópico ele foi cadastrado como não visível para os discentes. Repare que quando eu coloco o mouse em cima desse olhinho fechado, ele vai aparecer a opção assim, ó, tornar o tópico visível para os discentes. Ou seja, significa que esse tópico ele só está visível para o professor, ele não está visível para o discente. Se eu vier aqui na visualização como aluno, vocês vão ver que só vai aparecer para ele as aulas cadastradas do dia 2 e do dia 3. A do dia 9 ainda não vai aparecer. Então eu clico na opção visualizar como aluno. Vocês vão verificar que para o aluno, olha lá, só aparece a aula do dia 2 e a do dia 3. A do dia 9, que eu cadastrei como não visível, só aparece para mim como professor. Vamos supor, né, que depois já tenha passado essa aula, aí eu quero disponibilizar esse tópico para o aluno. Então eu vou simplesmente vir aqui na opção que tem esse olhinho aqui e vou clicar com o botão esquerdo do mouse para eu disponibilizar aquela aula para o aluno. Vocês vão reparar que agora as 3 aulas cadastradas elas estão iguais, né? Agora sumiu aquele olhinho fechado aqui do lado. Quando eu vou na visualização como aluno, vocês vão ver que agora essa aula vai aparecer para o aluno. Agora apareceu a aula do dia 2, do dia 3 e do dia 9. Certo? Mas vamos supor que eu queira cadastrar, e aí é uma maneira que eu faço. Vou voltar na visualização como docente. Lá na opção tópicos de aula.
eu queira cadastrar, ao invés de vir aqui no criar tópico de aula, eu venho aqui no gerenciar todos e eu queira cadastrar uma aula invisível por aqui. Por aqui a gente vai ver que a gente não tem aquela opção de visível para o aluno. Mas o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, vamos supor essa aula do dia 10. Eu venho aqui, cadastro a aula por aqui, teste aula 10/4/2020. Como eu não tenho como selecionar se ela vai estar visível ou não, inicialmente ela aparece como visível, certo? E aí eu posso, assim que eu cadastrar ela, nesta página, vir aqui, ó, vamos pegar a linha dela aqui, ó, essa linha aqui, ó, teste aula 10, iniciou no dia 10, finalizou no dia 10. Eu posso vir aqui, ó, nesse olhinho aqui e selecionar a opção esconder tópico. Aí automaticamente vocês vão ver que aquele olhinho vai fechar. E aí quando eu vou lá no menu principal, nós vamos ver que as 3 aulas inicialmente elas estão visíveis e a última aula está invisível. Quando eu vou lá na visualização como aluno, nós vamos ver que não aparece para ele a aula do dia 10. Vamos voltar na visualização como docente. Se eu vier aqui e clicar no olhinho, ele vai tornar essa aula visível. A gente vai ver que essa aula agora passou a aparecer para o aluno. Uma outra maneira da gente esconder ou disponibilizar a aula é vir aqui na página principal da disciplina, clicar nessa opção aqui, ó, ativar edição. Através dessa opção, eu também consigo esconder uma aula, né? A gente vai ver que quando eu clico na opção ativar edição, vai aparecer do lado de cada tópico registrado, vai aparecer aquele olhinho. E aí eu posso, através daqui, esconder os tópicos. Vou esconder os tópicos do dia 9, esconder os tópicos do dia 9 e do dia 10. Então, escondi esses 2 tópicos. Quando eu vou na visualização como aluno, a gente vai ver que os tópicos do dia 9 e 10 não aparecem lá mais para ele. Só aparece do dia 2 e do dia 3. Volto na opção visualizar como docente. E aí, aqui ativado ou desativado, tanto faz, eu vou clicar no olhinho para tornar o tópico visível para os discentes. Disponibilizei o dia 9, disponibilizei o dia 10. Agora, quando eu vou lá na opção visualizar como aluno, a gente vai ver que vai aparecer para ele lá os tópicos do dia 9 e do dia 10. Desculpa, deixa eu só voltar aqui na opção visualizar como docente. Nós verificamos que existem algumas maneiras de criarmos tópicos, né? Através da opção criar tópico de aula. Se você quiser criar um tópico de aula mais detalhado, o ideal é que a gente venha por aqui. Se você quiser criar um tópico mais resumido, ou seja, só um título daquele tópico, é mais fácil nós virmos pelo gerenciar todos. E aí, caso você queira editar uma informação ou outra, a gente pode, se for só para deixar visível ou não, a gente pode marcar o olhinho aqui. Ou se você quiser alterar ou editar alguma informação, a gente pode selecionar a opção aqui, alterar. Vamos lá no tópico do dia 10. Quando eu clico ali em alterar,
eu caio naquela opção de edição e aí eu posso descrever as informações que eu quiser. Descrição do conteúdo ministrado no dia 10/4/2020. E a gente vai lá na página principal, desativar a edição aqui. Deixa eu ver que foi alterado lá. Caso a gente queira criar uma aula que seja um subtópico de outra, vamos pegar a aula do dia 10 e colocar como se ela fosse um subtópico da aula do dia 9. Eu vou lá, eu posso ir através da opção criar um novo tópico, mas se esse tópico já tiver sido cadastrado, eu vou lá na aula do dia 10 e vou marcar como tópico pai a aula do dia 9. Então, essa aula do dia 10 ela é um subtópico da aula do dia 9. Atualize os dados. Desculpa, foi só. Preciso antes, para que o subtópico seja cadastrado dentro de um tópico, preciso que a aula pai ela tenha data inicial e final dentro do intervalo da aula menor. Então vamos alterar aqui. Vamos supor que eu tenha que essa aula do dia 9 ela tenha começado no dia 9 e tenha terminado no dia 16. Então, eu alterei, desativar a edição. Então agora, aula do dia 9, tópico de aula do dia 9, ele vai do dia 9 até o dia 16. Então essa aula do dia 10, ela vai ser um subtópico dessa aula aqui. Então, eu vou lá, ativar a edição, vou pegar essa aula do dia 10. E falar que ela é um subtópico da aula do dia 9. Ou seja, o tópico pai da aula do dia 10 é a aula do dia 9. Vou atualizar. Beleza. Nós vamos ver que agora a aula do dia 10 ela está dentro da aula do dia 9. Repare que deu até uma afastadinha o início do texto aqui em relação ao alinhamento dos tópicos principais. Então, os subtópicos, ou seja, os tópicos que estão dentro de um tópico pai, eles vão aparecer um pouquinho afastado aqui do alinhamento principal. Então, essa aula do dia 10, ela foi cadastrada como um subtópico da aula do dia 9. Ah, mas aqui a gente só editou, então vamos criar uma aula nova como um subtópico. Então vamos lá, criar tópico de aula. Vamos colocar aqui a aula do dia 16 de abril. Teste de aula do dia 16/4. Ela é um subtópico da aula do dia 9 ao dia 16. Repare o seguinte, que agora a aula do dia 10, ela tem dois tracinhos aqui, que significa que ela é um subtópico da aula principal do dia 9.
Essa aula do dia 16 eu vou fazer a mesma coisa, cadastrar ela como um subtópico dessa aula do dia 9. Vou deixar visível, vou cadastrar. Só desativar a edição, a gente vê como que vai ficar. Agora, dentro da aula do dia 9, eu tenho a aula do dia 10 e a aula do dia 16. Ou seja, essas duas aulas elas foram cadastradas como subtópicos de uma aula principal. Voltando na opção tópicos de aula, quando a gente vem em gerenciar todas, nós vamos ver que aqui, inicialmente, não aparece nada para a gente, né? Não aparece informação nenhuma de que uma aula está dentro da outra. Porém, quando a gente vai na página principal, nós verificamos que essas aulas elas são subtópicos da aula principal. Então, basicamente, são essas informações que nós precisamos saber para cadastrar um tópico de aula.